Boa noite! Hoje à noite a gente vai subir bem alto, tipo mais alto que avião em turbulência. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscreve no canal, mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. Comenta também de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, apague as luzes e vamos juntos entrar nessa caminhada sem pressa. Você acorda deitado sobre uma superfície fria, lisa e brilhante como mármore recém-polido. Tudo à sua volta é envolto por uma névoa dourada que dança no ar como se tivesse vontade própria. O ar tem cheiro de flor de laranjeira, vento fresco e, estranhamente, pipoca doce. Você se senta devagar, sentindo o chão firme e, ao mesmo tempo, etéreo. Seus olhos ainda estão se acostumando com a luz suave que emana do céu, das colunas e até de algumas estátuas. Aos poucos, você começa a entender. Está em um lugar elevado, silencioso e solene. E não é só uma montanha. Você está no Monte Olimpo. Sim, o lar dos deuses. Só que há algo de muito diferente. Está tudo silencioso demais. As grandes portas de bronze estão abertas. O vento sopra devagar entre as colunas altíssimas. E não há nenhum som de trovão, nenhum grito de guerra, nem mesmo um canto de lira no fundo. Todos os deuses estão dormindo. Zeus está esparramado no trono central, o corpo envolto num manto de relâmpagos que ocasionalmente estalam baixinho, como quem resmunga no sono. Hera repousa num divã envolto em folhas de videira. Apolo está largado em um sofá dourado, com a lira escorregando de sua mão. Ares segura a espada com tanta força que parece pronto para a batalha, mas está babando no cabo. É como se todo o panteão tivesse tirado férias no mesmo dia. Ou talvez um cochilo programado. Ou talvez a ambrosia da noite passada estivesse mais fermentada do que o costume. Você se levanta devagar. Seus pés tocam o chão com cuidado, uma mistura de pedra em nuvem, firme e suave ao mesmo tempo. Você caminha por entre colunas que parecem tocar o céu. As paredes ao seu redor estão decoradas com afrescos que se movem suavemente, como pinturas que sonham. Em uma delas, um cavalo alado corre em câmera lenta. Em outra, Afrodite flutua em bolhas de sabão rosa. Você entra em um salão onde as cortinas se movem com o vento, mesmo sem janelas. Um arpista dourado, sim, uma harpa com braços e pernas, toca uma melodia suave em um canto. Quando percebe sua presença, ele faz um sinal sutil para que você não fale alto, e volta a tocar, agora com um toque de jazz improvisado. No centro do salão está o trono de Zeus. Mesmo vazio, ele impõe respeito. É feito de metal brilhante, coberto por relâmpagos petrificados e um leve brilho que pulsa como um coração calmo. Você se aproxima, devagar, estende a mão. Quando encosta, sente uma pequena descarga, nada assustadora, só um arrepio elétrico que sobe pelo braço, aquece o peito e some como uma lembrança esquecida. Historicamente, o Monte Olimpo era visto como o ponto mais alto da Grécia, onde os deuses residiam. Mas, mais do que uma montanha, ele se tornou um símbolo de poder, de mistério e de algo inalcançável. Alguns estudiosos afirmam que o Olimpo nunca foi um lugar físico, mas um conceito. Outros defendem que ele existia sim, mas num plano separado, uma camada acima da realidade. E há ainda uma teoria bem curiosa que diz que o Olimpo era móvel, uma montanha que se deslocava no espaço-tempo quando queria. Você continua sua caminhada, atravessando corredores silenciosos. Há tapeceiras que se ajustam conforme você passa. Um jarro de cerâmica tenta sutilmente se virar na sua direção. Estátuas de deuses menores estão empilhadas em uma sala ao lado, como se tivessem sido deixadas ali por estagiários do Olimpo.
Você entra numa biblioteca com paredes de vidro. Livros flutuam no ar, sussurrando palavras em grego antigo. Uma coruja dorme com um óculos torto no bico. Um dos livros tenta se abrir sozinho, mas espirra poeira e fecha de novo. E então você escuta um barulho estranho vindo do chão, um leve ronco. Ao olhar para baixo, você vê um pequeno trono em miniatura com um gatinho dormindo de lado. Você não sabe se esse gato é um deus menor ou só um gato, mas ele está usando uma coroa feita de folhas e miçangas. Você ri sozinho, e é nesse momento que percebe algo importante. O Olimpo não está apenas adormecido, ele está em paz. Nada aqui quer te testar ou te expulsar. É como se, por algum motivo, você tivesse sido aceito no santuário dos sonhos dos próprios deuses. Você continua andando, agora com mais tranquilidade. Pétalas flutuam no ar como penas de travesseiro. Um banco de pedra emite uma melodia suave, como uma canção de ninar. As estrelas acima piscam em ritmos lentos, acompanhando sua respiração. Um pássaro de fogo pousa no seu ombro, solta um pio enigmático e voa de novo, para o alto, deixando um rastro de calor agradável. Você respira fundo. Pela primeira vez em muito tempo, você não sente pressa, nem peso, nem obrigação de entender tudo. Você está no meio do impossível, em paz, sem precisar provar nada. E, sinceramente, não dá para saber se isso é um sonho, um lapso divino ou só uma travessura dos deuses, do tipo que eles fazem quando estão entediados. Mas seja o que for, você aceitou o convite. Você atravessa uma arcada coberta de vinhas douradas e se depara com um caminho que serpenteia por entre colunas retorcidas e carvalhos que crescem de cabeça para baixo. O chão muda de textura. Agora é como andar sobre musgo morno e perfumado. À frente, um portão coberto de folhas se abre sozinho com um suspiro, como se estivesse acordando só para te deixar passar. Bem-vindo aos Jardins de Hera. O lugar é imenso. Não imenso do tipo parque de cidade grande, mas sim do tipo que parece não ter fim, como se a natureza tivesse ganhado poderes mágicos e tivesse resolvido fazer o próprio design de interiores. Você sente o cheiro de frutas maduras, flores que só existem em sonhos e um toque sutil de mel fresco. As plantas aqui parecem conscientes. Um ramo de Hera se enrosca na sua perna, mas gentilmente, como um gato carente. Você o afasta com um sorriso e continua. Pétalas caem em câmera lenta. Borboletas de luz voam devagar, como se também estivessem meio sonolentas. Ao longe, você ouve passos macios e ecos de penas arrastando no chão. É quando você o vê. Um pavão. Mas não qualquer pavão. Ele é gigantesco, com penas que brilham em tons de esmeralda, safira e um leve rosa metálico, tipo aquele filtro de stories que ninguém admite usar, mas todo mundo adora. As penas se abrem como um leque, revelando olhos dourados nas pontas, que te encaram como se quisessem saber a senha do Wi-Fi do Olimpo. Esse, sem dúvida, é o pavão de Hera. Ele se aproxima, em silêncio. Você congela, não por medo, mas por puro respeito. A criatura para a poucos passos de você, inclina a cabeça e solta um ruído que soa como um elogio em língua celestial. Depois, gira e caminha com elegância, como quem diz, me segue. E você segue. O pavão te guia por trilhas entre roseiras gigantes, com espinhos que piscam, literalmente piscam. Uma flor murmura boa noite enquanto se fecha lentamente. Outra ao seu lado te olha de canto e ri de si mesma por soltar um espirro de pólen. Você agradece mentalmente por não ter rinite hoje. Em um dos canteiros há uma pequena árvore com frutos brilhantes. Um deles cai no chão e quica 3 vezes antes de parar. Você pega. Tem o tamanho de uma maçã, mas brilha como uma joia.
Você morde. É doce, muito doce, mas não de um jeito enjoativo. É como se fosse feito da lembrança do melhor doce que você já provou na vida. Os olhos se fecham por um segundo. O mundo gira um pouco. E quando você abre os olhos de novo, percebe algo diferente. As flores ao seu redor estão sussurrando. Você não entende tudo, só palavras soltas. Tempo, vento, voltar. Ela sonha também. Você caminha devagar, tentando absorver tudo. Os jardins de Hera parecem vivos, e não só vivos, conscientes. A vegetação cresce em sincronia com o seu humor. Em uma curva do caminho, você vê um lago com a superfície espelhada, e quando olha, não é você que está no reflexo. É uma versão de você um pouco mais nova ou talvez mais velha. É difícil dizer, mas ela está sorrindo e logo some. A água borbulha. Um sapo saltica para fora e grita com voz rouca: "Sai do caminho! Tô atrasado para o meu plantão de sonho coletivo!" Você se afasta rindo sozinho. Mais à frente, há um coreto feito inteiramente de vidro curvado e videiras entrelaçadas. No centro, uma escultura de Hera, deitada em posição relaxada, observa o céu. Ao lado dela, em um pedestal, há um pergaminho aberto, com uma frase em letras douradas que mudam conforme você lê. Nem tudo o que floresce é visível. Nem tudo o que dorme esquece. Você sente um arrepio, não de medo, mas de reconhecimento. Historicamente, Hera foi considerada a rainha dos deuses, deusa do casamento e da família. Mas também era conhecida por sua força silenciosa. Enquanto Zeus lançava raios por aí, Hera era quem mantinha a ordem e muitas vezes o orgulho. Alguns estudiosos dizem que os jardins de Hera simbolizam a memória, um lugar onde os deuses escondem o que não querem esquecer. Outros afirmam que era um refúgio mental, uma espécie de diário vivo, onde as emoções tomavam forma. Você sente que está pisando num espaço íntimo, um jardim que lembra, um jardim que sente. Um beija-flor dourado começa a te seguir. Ele gira em torno da sua cabeça e depois mergulha em uma flor azul clara. De lá sai uma névoa cintilante que flutua até seu rosto e te envolve suavemente como um cobertor morno. Você sente o corpo relaxar. Não está cansado, mas começa a perceber que está desacelerando, como se cada passo exigisse mais contemplação do que movimento. No fim de uma trilha sombreada, o pavão reaparece. Ele olha para você com um ar satisfeito, como quem diz: "Chega por hoje." E então desaparece em meio a folhas douradas que se fecham atrás dele. Você olha em volta. O jardim ainda murmura, ainda respira, mas agora mais calmo, como se estivesse te observando com carinho. Você senta em uma pedra coberta de musgo. O chão embaixo vibra levemente, como se estivesse embalando. O seu sono? Talvez. Mas você não dorme ainda. Você apenas fecha os olhos por alguns instantes e sente. O cheiro das flores, o calor do sol suave, o som de folhas se movendo devagar como suspiros. E percebe, o Olimpo não é feito só de poder e glória. É feito de silêncio, de beleza quieta, de jardins que lembram. E hoje, você é parte disso. Você desperta desse descanso leve e caminha até uma porta arqueada coberta por inscrições douradas, meio apagadas pelo tempo, meio escondidas de propósito. Ela se abre com um estalo suave, como se soubesse que você viria, e talvez soubesse mesmo. Você entra. O interior é fresco e silencioso. Um corredor longo e escuro se revela, iluminado apenas por fileiras de lamparinas flutuantes. As paredes são revestidas por estantes, e as estantes são infinitas. Você acabou de entrar na biblioteca secreta de Atena. Não aquela biblioteca bonitinha com colunas e sofás de couro. Esta é algo entre templo, labirinto e sonho lúcido.
As prateleiras sobem até desaparecer no teto invisível e os livros flutuam. Alguns pairam ao seu lado como pássaros esperando serem lidos. Outros se escondem como se não estivessem prontos para serem abertos. Você dá um passo. O chão emite um som oco, como madeira antiga, mas o piso é feito de mármore. Vá entender. Logo, uma coruja aparece, enorme, com óculos na ponta do bico e uma expressão de quem já leu todos os livros, 2 vezes. Ela não fala, só voa à sua frente e espera que você a siga. Você segue. Em uma das estantes, os livros sussurram uns com os outros. Você escuta frases em grego antigo, risadas abafadas e, por algum motivo, o som de alguém comendo uma maçã. Uma obra flutua até você. A capa é feita de couro com símbolos que se mexem sozinhos, como tinta viva. Ela se abre e você vê imagens em movimento, como hologramas antigos. Batalhas de deuses, mapas estelares, danças que envolvem planetas. Você estica a mão para tocar uma das imagens e ela vira fumaça. O livro fecha com um suspiro e flutua de volta para a prateleira. A coruja, lá na frente, te espera sentada sobre uma pilha de pergaminhos. Ao se aproximar, você percebe que ela está sentada em cima de uma cadeira flutuante. Sim, uma poltrona que paira no ar, envolta por uma névoa lilás. E adivinha? Ao perceber sua presença, ela sai voando e a poltrona te convida a sentar. Você se acomoda. A poltrona é macia como nuvem aquecida por sol de inverno. E assim que você relaxa, as estantes ao redor começam a girar lentamente. Uma espiral de conhecimento se forma diante dos seus olhos. Pergaminhos, tábuas de argila, tablets de pedra, tudo gira sem fazer barulho, flutuando como cardumes de memória. Historicamente, Atena era a deusa da sabedoria, da guerra estratégica e das artes. Representada com um escudo, lança e uma mente afiada, ela era tida como uma das mais respeitadas do Olimpo. Mas o lado que poucos lembram é esse, o de guardiã de todo o conhecimento dos mundos. Alguns estudiosos acreditam que a lenda da Biblioteca de Alexandria, aquela que foi destruída, teria sido inspirada em relatos perdidos sobre este templo secreto de Atena. Outros dizem que a própria deusa teria escondido partes da história para que só fossem descobertas no momento certo. Você começa a folhear um volume que surge ao seu lado. As páginas não têm palavras, mas quando você passa os dedos, elas mostram imagens da sua infância. Depois, lembranças que você nem sabia que ainda tinha. Uma viagem, um cheiro, uma tarde de chuva. O livro entende o que você sente e mostra aquilo que você precisa lembrar. De repente, uma pequena gaveta se abre embaixo da cadeira. Lá dentro há um rolo de papel com seu nome. Você o abre. Nele, uma única frase escrita à mão. Aquilo que você esqueceu te observa até você se lembrar. Você respira fundo, fecha o rolo. A coruja está de volta, agora pousada em cima de uma estante. Ela te encara como se estivesse esperando alguma pergunta. Você solta sem pensar. O que eu tô fazendo aqui? Ela pisca, uma vez só. Depois vira o rosto e voa para o alto, sumindo entre os livros. É claro, nenhuma resposta direta. Isso aqui é o Olimpo. Nem as perguntas chegam prontas. Você se levanta. A biblioteca ainda gira devagar, como se estivesse te mostrando que o conhecimento é infinito, mas acessível se você estiver pronto. No canto, há uma mesa com um tabuleiro de xadrez montado. Uma peça move-se sozinha, a torre. Você observa, move outra. Um jogo começa. Não contra alguém, mas contra o próprio tempo. A cada lance, memórias se reconstroem, imagens aparecem nas paredes. Você vê um templo sendo erguido, uma mulher falando com estrelas, um homem esculpindo a própria sombra. Tudo ao mesmo tempo. Você joga mais uma peça.
O cenário muda, mas você não quer ganhar nem perder, só continuar jogando. Até que, depois de alguns movimentos, uma peça se deita sozinha. O tabuleiro apaga e um livro surge onde antes havia a rainha, seu nome na capa. Você o toca, ele desaparece. E nesse momento, a sala toda se silencia. Até os livros param de sussurrar. Você entende. A biblioteca não é um lugar para respostas. É um lugar para lembrar que elas existem. Você volta devagar pelo mesmo corredor. As luzes vão se apagando uma a uma. Quando cruza a porta de volta ao Olimpo, ela se fecha suavemente, como se quisesse guardar seus pensamentos para mais tarde. Lá fora, o céu já começa a mudar de cor, e você, com a cabeça cheia e o coração calmo, continua sua caminhada. E olha, nem parece que você acabou de conversar com uma coruja de biblioteca flutuante. Você segue por um caminho de pedras azuladas que parecem emitir um brilho suave sobre seus pés. A sensação é de andar sobre lembranças molhadas de sonho. O ar muda, fica mais úmido, mais denso. O som também muda. Agora você ouve um eco líquido vindo de algum lugar adiante. Um som de correnteza preguiçosa. Um convite. E então você vê uma descida feita de degraus esculpidos direto na rocha, que termina em uma plataforma suspensa sobre um rio. Um rio escuro, espesso e ao mesmo tempo sereno. Você chegou à beira do rio Estige. Sim, aquele rio Estige, fronteira entre o mundo dos vivos e o submundo, onde as promessas são juradas com sangue e onde até os deuses pensam 2 vezes antes de cair dentro. A água é negra, mas reflete como espelho. A superfície está tão quieta que parece sólida. Um aviso silencioso? Talvez, mas você não sente medo. Não aqui, não agora. Ao lado da plataforma, uma pequena escada desce até a margem. Lá embaixo, uma placa. Mergulhe por sua conta e risco. Não aceitamos devoluções. Abaixo, alguém rabiscou. Hipnos passou por aqui. Muito bom para a pele. Você ri, mas só um pouquinho. Melhor não exagerar quando se está perto de águas com reputação de maldição. Mesmo assim, você sente vontade. A água chama. Você desce, tira os sapatos, se é que ainda está com eles. No Olimpo, os sapatos somem misteriosamente. Pisa com cuidado. A temperatura está perfeita, entre morna e reconfortante, como uma banheira esquecida no sol da manhã. Você entra devagar e logo percebe. A água não é só líquida, ela é espessa, quase como mel diluído. Envolve o corpo como um cobertor, sem peso. Você afunda até os ombros. E então, uma sensação inesperada. A água começa a lembrar. Primeiro, você sente um gosto na boca. Não é exatamente sabor. É uma memória, uma comida que você comeu na infância, mas que já tinha esquecido. Depois, imagens passam diante de seus olhos fechados, um brinquedo perdido, uma conversa antiga, uma risada de alguém que já se foi. A água do Estige guarda lembranças, mas também parece guardar opinião. Ela te envolve num redemoinho suave, como se estivesse examinando quem você é, como se dissesse, humano, curioso, distraído, meio carente, normal. Você ri por dentro, e ela parece rir de volta. Historicamente, o Estige era o rio onde os deuses faziam juramentos sagrados. Se quebrassem o juramento, eram forçados a passar 100 anos sem falar com ninguém, nem comer ambrosia. Uma punição divina de isolamento. Curiosamente, alguns textos antigos dizem que a água do Estige tinha poder de invulnerabilidade. Aquiles foi mergulhado nele quando bebê, exceto pelo calcanhar. Historiadores ainda debatem se essa parte foi lenda adicionada depois, ou se já fazia parte da tradição arcaica.
Você mergulha por inteiro. A água entra nos ouvidos, mas não te incomoda. Pelo contrário, ela canta, uma melodia distante e ancestral, como se estivesse sendo tocada dentro de uma caverna submersa. Seu corpo inteiro relaxa, e por um momento você não sente nada além do som da água lembrando quem você já foi. Então, sem aviso, algo puxa seu pé. Você olha para baixo, nada lá, mas a sensação foi clara. Você sobe rápido, emergindo com um grande suspiro. O ar parece mais leve agora. Você está de volta à margem, o corpo pingando devagar, a água escorrendo como tinta de sonho. Você sente como se tivesse deixado algo dentro do rio, mas não de forma triste. É como tirar o excesso de bagagem. No topo da escada há uma toga seca dobrada com perfeição. Você veste e ela se ajusta como se tivesse sido feita para você. As gotas que ainda restam no seu corpo evaporam sozinhas, deixando a pele com cheiro de hortelã e alguma erva mágica que você não consegue identificar, mas adoraria transformar em sabonete artesanal. Você sobe de volta para a plataforma. O estige continua lá, imóvel, sereno, profundo. Como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de escutar seus pensamentos mais antigos. Você agradece em silêncio. O rio parece aceitar. Ao se afastar, percebe que seus passos estão mais lentos, não por cansaço, mas por respeito. E por um certo cuidado que agora brota dentro de você, como se andar mais devagar fosse a única maneira possível de não quebrar a magia. Você passa por uma ponte de pedra coberta por musgo luminoso. Ao fundo, um ser estranho te observa. Parece uma mistura de caracol gigante com olhos de coruja. Ele está sentado numa cadeira de balanço e tricota alguma coisa que brilha. Quando percebe que você notou sua presença, ele diz: "A água tem boa memória, mas um senso de humor terrível." E volta a tricotar, como se isso explicasse tudo. Você segue. O caminho se abre para uma clareira, onde gotas de água sobem do chão em vez de cair do céu. Tudo aqui é levemente invertido, como se o tempo tivesse virado de lado por alguns minutos. Mas você não se assusta mais com isso. O Olimpo tem suas próprias regras, e cada lugar parece estar te contando uma história diferente, com pausas, sorrisos e pequenas provocações. Você senta em uma pedra lisa e observa o horizonte. Ao longe, o estige continua correndo, não rápido, não devagar, apenas constante, como tudo que realmente importa. E você pensa: talvez o sono dos deuses não seja apenas descanso. Talvez seja um jeito deles também mergulharem, vez ou outra, em si mesmos. Você volta a caminhar por entre colunas e estátuas cobertas de eras dançantes. O chão agora é feito de mosaicos que formam constelações sob seus pés, como se o céu tivesse se cansado de flutuar e decidido tirar uma soneca no chão. Um aroma adocicado começa a surgir no ar, algo entre uva fresca, fumaça de lareira e aquele cheiro indecifrável que aparece quando alguém acaba de abrir um pacote de balas em um ônibus. Você está se aproximando do Salão de Dionísio. Sim, o deus do vinho, da festa, do caos e das decisões ruins às 3 da manhã. Mas calma, aqui a vibe é bem diferente. Dionísio parece estar num modo retiro espiritual em spa de luxo, e você é o convidado VIP. À sua frente, uma enorme mesa posta flutua a poucos centímetros do chão. Frutas transbordam de cestos, pães dourados se partem sozinhos e copos se enchem com líquidos que mudam de cor conforme você pisca. Ao redor, cadeiras dançam em silêncio, como se tivessem vida própria, o que, no Olimpo, não seria nem de longe a coisa mais estranha. Você se senta numa cadeira baixa, que gira gentilmente até ficar de frente para a vista. Uma cascata de vinho que cai direto em uma fonte de cristal. É hipnotizante.
Logo, um cálice pousa em sua mão. Você cheira, o aroma é de infância e de noite estrelada. E ao primeiro gole, o sabor muda. Começa como suco de uva fresca, depois vira chocolate derretido. E por fim, algo que lembra beijo de pessoa apaixonada, daqueles que fazem você esquecer o que ia dizer. Uma taça próxima pisca para você, literalmente. Ela tem olhos e dente e diz com voz arrastada: "Oi, aposto que você não aguenta mais um gole." Sorrindo. Você hesita. Ela repete: "Duvido, duvido, duvidão." Você toma o segundo gole. Instantaneamente, a taça ri e vira para as outras. "Ah, esse aí é dos bons." E começa uma competição de brindes, taças dançando em volta de você, provocando com frases como "brinda comigo se for capaz" e "só mais uma e você vê estrelas", literalmente. Você participa, meio sem querer, meio por diversão. A comida muda de sabor conforme seu humor. Um pão que parecia comum vira um bolinho de chuva quando você sorri. Uma fruta com aparência de manga tem gosto de pipoca com caramelo. E toda vez que você pensa em um alimento da sua infância, ele aparece discretamente no prato, como se dissesse: "Demorei, mas cheguei." Historicamente, Dionísio era visto como o deus da loucura e do êxtase, mas também da transformação. Seus seguidores, os Mênades, entravam em estados de transe dançando e bebendo, algo entre rave espiritual e culto frenético. Curiosamente, há registros de que ele foi um dos poucos deuses a morrer e voltar à vida, o que fez com que em certas regiões fosse cultuado como uma divindade ligada ao ciclo da vida e da morte. Historiadores ainda discutem se o culto a Dionísio influenciou diretamente rituais cristãos primitivos, mas bom, vinho e transcendência são temas universais. De repente, uma figura surge. É Dionísio em pessoa? Você não tem certeza. Parece uma mistura de artista indie com divindade grega. Cabelos cacheados, túnica larga, pés descalços e um olhar entre sonolento e absolutamente lúcido. Ele se senta perto de você, pega uma uva e diz: "Já percebeu que o sono e a festa vêm do mesmo lugar?" Você tenta responder, mas ele já está olhando para um cacho de uvas como se fosse a primeira vez na vida que vê uma fruta. A diferença entre dormir e dançar é só o ritmo. E então ele se deita no chão, fecha os olhos e começa a roncar, razoavelmente alto. Você observa ao redor. Ninguém parece surpreso. Uma estátua se aproxima de você, oferecendo um prato com algo que se parece com algodão doce e se dissolve em aroma quando chega perto da boca. Uma pequena harpa flutua até seu ombro e toca sozinha, em tons baixos. A melodia tão suave que você sente o coração reduzir o ritmo só para acompanhar. As paredes do salão se afastam, literalmente. Elas deslizam para longe, revelando um céu cheio de cometas lentos. O teto desaparece. Você está num banquete flutuante, em meio às estrelas, e ninguém está com pressa. Você percebe que esse não é um lugar de exageros, como se imaginaria de um deus da festa. Aqui, Dionísio dorme no meio da comemoração. As taças riem, mas também cochilam. Os instrumentos tocam apenas quando alguém escuta. Há algo profundamente tranquilo no meio de tudo. E então você nota, um dos cálices está vazio pela primeira vez, e alguém o enche para você. Só que agora, em vez de líquido, ele se enche de uma névoa dourada. Você bebe mesmo assim. E sente, não sabor, mas lembrança. Uma memória que não é sua, é do Olimpo. Você vê Dionísio ainda criança andando sozinho por uma floresta. Vê ele dançando com as estrelas, com os pés descalços sobre galáxias. Vê lágrimas de riso e de tristeza caindo em vinhedos. Vê a solidão do divino e o riso como forma de cura. Você devolve o cálice. Ele se curva, agradecendo. Ao longe, uma flauta começa a tocar. Uma melodia que lembra aqueles dias em que tudo dá certo sem motivo.
E pela primeira vez, desde que chegou ao Olimpo, você sente um tipo de saudade de algo que ainda está vivendo. Você levanta da cadeira, ela te gira uma última vez como despedida. Dionísio, ainda deitado no chão, sussurra com um meio sorriso. Leva um figo, sempre bom para viagem. Você pega o figo, ele brilha levemente, e você parte. Lá fora, o ar está mais fresco, a cabeça leve, o corpo solto e o pensamento flutuando como bolhas de espumante celestial. Ah, e aquela taça piscando? Ela apareceu no seu bolso. Cuidado, ela ronca. Você continua andando, o figo brilhando levemente na palma da mão. Uma pequena luz cálida no meio do ambiente celestial que ainda parece respirar suavemente ao seu redor. O chão começa a mudar. O mosaico de estrelas se transforma numa trilha de areia fina, quase cintilante, e um vento leve sopra trazendo consigo uma brisa que tem cheiro de resina e mato molhado, um convite para o próximo encontro. À sua frente, uma grande árvore majestosa, com tronco que parece ser feito de ouro antigo e folhas que cintilam como pequenos espelhos, refletem o céu infinito acima. Você sabe que essa é a famosa Árvore das Almas, um ponto sagrado onde as essências dos que já partiram encontram repouso antes de seguir seu caminho, ou onde os deuses repousam quando desejam se desconectar do mundo. Você se aproxima com cuidado, sentindo sob os pés a areia que parece absorver seus passos, como se quisesse guardar cada movimento seu na memória do Olimpo. A árvore pulsa com uma energia suave, quase imperceptível, mas ao mesmo tempo carregada de uma força ancestral. Ao redor da árvore, pequenas luzes douradas, almas talvez, flutuam, dançando num ritmo lento e tranquilo, como vagalumes em uma noite de verão. Você tenta se concentrar para entender o que elas querem dizer, mas elas apenas sussurram em um idioma antigo e quase esquecido, como se fossem canções que o tempo esqueceu de guardar. Curiosamente, disse-se que a Árvore das Almas foi plantada no próprio centro do Olimpo por Zeus, que a escolheu como guardiã das memórias e dos segredos dos deuses. Segundo algumas lendas, cada folha representa uma alma que passou pelo Olimpo, e cada galho uma história que jamais será esquecida. Historiadores ainda debatem se a árvore é uma metáfora para a vida eterna ou um símbolo real cultivado nas tradições orais da Grécia Antiga, um mistério tão denso quanto o próprio sono dos deuses. Você sente o peso das histórias se aproximando, como se as raízes da árvore começassem a contar segredos que só a noite poderia ouvir. De repente, uma figura se aproxima lentamente. É Morfeu, o deus dos sonhos, com seus cabelos negros como a noite mais profunda e olhos que parecem capturar estrelas distantes. Ele caminha com uma leveza que contrasta com a gravidade do lugar, e quando fala, sua voz soa como o farfalhar das folhas e o sussurro do vento. Você já sentiu o peso de um sonho esquecido? Pergunta ele, olhando fixamente para você. Você balança a cabeça, tentando encontrar uma resposta que não envolva algo como sim, toda vez que acordo no meio da noite pensando que esqueci de desligar o forno. Morfeu sorri, um sorriso gentil, quase triste. Sonhos são pontes, explica, entre o que somos e o que podemos ser. No Olimpo, eles são ainda mais poderosos, pois aqui o sono dos deuses se entrelaça com a criação do universo. Você pensa em como isso faz sentido. Se até os deuses precisam dormir para sonhar, talvez suas criações e inspirações venham desses momentos. Afinal, quem não teve uma ideia brilhante no meio da noite ou um lampejo de criatividade antes de acordar? Morfeu estende a mão e toca uma das folhas da árvore.
Instantaneamente, você vê flashes, vislumbres de sonhos antigos, alguns alegres, outros angustiantes e outros tão estranhos que fariam qualquer um questionar a sanidade do sonhador, como um sonho de um sapo que usa gravata e ministra palestra sobre filosofia. Você ri silenciosamente, porque mesmo o Olimpo tem seus momentos bizarros. Morfeu, percebendo, acrescenta: historiadores ainda discutem se os sonhos dos deuses eram considerados profecias ou apenas reflexos do inconsciente divino. Mas aqui, entre essas folhas, nada é descartado. Tudo é lembrado. O toque dele na folha faz com que uma imagem surja diante de você. Um jovem Zeus, antes de se tornar rei dos deuses, sonhando com trovões e estrelas cadentes que formavam símbolos misteriosos no céu. O jovem Deus parecia não entender, mas já sentia o peso da responsabilidade e o chamado do destino. Você sente uma conexão inexplicável com aquele sonho, como se estivesse vendo não apenas o passado, mas também um futuro possível. Então, Morfeu se afasta e diz: o sono não é fuga, é encontro, um lugar onde tudo pode se transformar. Você se sente renovado, como se uma névoa tivesse sido levantada dos seus pensamentos. A árvore das almas não é apenas um lugar de descanso, é um espaço de renascimento, de contemplação e de entendimento. Você se levanta, pronto para continuar a jornada, sabendo que aquele momento ficará guardado em alguma folha daquela árvore eterna. Antes de partir, você pega um pequeno galho dourado que caiu ao seu lado. Uma lembrança, um amuleto, uma promessa. O Olimpo não para de surpreender, e você também não. O galho dourado na sua mão parece pulsar com uma leve vibração, como se guardasse um segredo antigo, uma energia pronta para ser despertada. Você continua caminhando pela trilha de areia cintilante, que agora se abre para uma área mais ampla, repleta de colunas quebradas e jardins onde flores estranhas brilham com uma luz prateada. O ambiente tem uma calma misteriosa, quase meditativa. À sua frente, um templo que parece surgir do próprio ar, o Templo de Hipnos, deus do sono e irmão de Morfeu. A entrada é guardada por estátuas de figuras sonolentas, com olhos semi-abertos, meio caídos, meio vigilantes, transmitindo aquela sensação de estou quase acordando, mas também quero dormir mais 5 minutinhos. Você entra e logo sente o ar ficando ainda mais pesado, como se um cobertor invisível fosse colocado sobre seus ombros. Não um cobertor sufocante, mas aquele tipo que te abraça com carinho, convidando ao repouso. O templo é iluminado por tochas que lançam sombras dançantes nas paredes de mármore, onde cenas de sonhos mitológicos estão gravadas. Você reconhece algumas: humanos flutuando entre nuvens, animais com asas, rios que correm para o céu. Tudo parece sugerir que aqui o sono é uma porta para mundos infinitos. No centro, uma cama enorme, feita de nuvens macias e tecidos que brilham suavemente, aguarda por você. O convite é claro: deite-se, relaxe, deixe o sono te levar. Você se permite o luxo. Deita-se, sente a maciez das nuvens envolvendo seu corpo. A respiração desacelera e uma sensação quente e acolhedora começa a preencher cada parte de você. A luz diminui, o som das tochas vira um sussurro distante e tudo ao seu redor parece dissolver-se em calma. Enquanto você se entrega ao repouso, uma voz suave começa a narrar histórias, não em palavras, mas em sensações, imagens e sons. É Hipnos falando, ou talvez sua própria mente moldando os murmúrios divinos. Ele conta sobre como o sono dos deuses não é simples descanso, mas um estado de criação. É nesse estado que eles sonham os futuros possíveis, influenciam o destino dos mortais e tecem as linhas invisíveis do tempo.
Você sente o peso dessa responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma liberdade indescritível. Curiosamente, sabe-se que Hypnos era representado frequentemente com asas, simbolizando a rapidez com que o sono pode vir e partir. Historiadores ainda debatem se essa imagem foi usada para ilustrar a natureza fugaz do sonho ou para sugerir que o sono é um mensageiro entre o divino e o humano. E enquanto você se perde nessas imagens, percebe uma curiosidade excêntrica. Alguns textos antigos mencionam que Hypnos tinha o poder de enviar sonhos falsos para enganar até mesmo os deuses, confundindo-os com visões que poderiam mudar seus planos. Imagina só ser enganado por um sonho? Seria o maior trote do Olimpo. A sua mente começa a flutuar e cenas incríveis passam diante de você. Batalhas épicas interrompidas por cochilos estratégicos, decisões que mudaram o curso da história feitas durante um sonho vívido, deuses rindo em silêncio ao perceberem que foram ludibriados por seus próprios devaneios. Você sente o sono envolvendo cada pensamento, e enquanto seu corpo relaxa ainda mais, seu espírito parece dançar entre mundos. Então, a voz de Hypnos se suaviza, quase um sussurro. Nunca subestime o poder do descanso. Ele é a ponte entre o que somos e o que podemos nos tornar. Você flutua entre o sono e o despertar, sabendo que esse descanso é um presente, não apenas para o corpo, mas para a alma. Lentamente, a luz volta, as sombras se dissipam e você desperta. O templo está silencioso, mas dentro de você algo mudou. O sono que você experimentou foi mais profundo do que qualquer outro. Um sono que conecta, que transforma. Você se levanta, sentindo o galho dourado pulsar com uma nova intensidade, como se agora estivesse imbuído da energia do descanso divino. Você sai do templo, o corpo leve e a mente clara. O Olimpo continua a abrir-se à sua frente, oferecendo mais segredos para descobrir. E você sabe, essa caminhada é muito mais do que apenas dormir. É aprender a sonhar a acordar. Você segue adiante, o galho dourado agora pendurado em seu pescoço como um talismã silencioso. O ar começa a mudar de textura. Não é mais apenas brisa ou cheiro, mas uma sensação que parece abraçar toda a sua pele, quente e acolhedora, como se o próprio tempo desacelerasse para apreciar o momento. À sua frente surge um caminho feito de mármore polido, serpenteando até um anfiteatro natural, onde figuras familiares parecem aguardar seu passo. Você reconhece a presença de algumas das musas, as deusas da inspiração e da arte, que se reúnem para compartilhar suas energias criativas. Você sente que chegou ao Vale das Musas, um lugar onde a inspiração nunca seca e a criatividade flui como um rio interminável. As musas olham para você com sorrisos gentis, como se você fosse um velho amigo que finalmente resolveu aparecer. Uma delas, com cabelos cor de mel e olhos brilhantes, se aproxima e entrega a você um pincel feito de penas douradas. Aqui, você pode pintar os sonhos que ainda não existem, diz ela com voz suave. Você pega o pincel e, hesitante, toca a ponta no ar. Instantaneamente, cores começam a explodir diante dos seus olhos, vermelhos profundos, azuis que parecem vir do próprio mar, verdes que brilham como esmeraldas sob a luz do sol. As musas começam a cantar uma melodia leve, quase um sussurro, que envolve tudo ao redor. Você sente que pode criar o que quiser, transformar pensamentos em imagens, ideias em mundos. Curiosamente, a palavra musa vem do grego mousa, e elas eram originalmente 9, cada uma responsável por um tipo específico de arte ou conhecimento, desde a poesia até a astronomia. Historiadores ainda discutem se elas eram deuses independentes ou manifestações da inspiração divina. Mas uma coisa é certa:
eram e continuam sendo símbolos eternos da criatividade humana. Enquanto você pinta no ar, imagens vão se formando, paisagens que nunca viu, personagens que parecem sair de seus sonhos, histórias que ainda precisam ser contadas. E no meio disso tudo, você sente uma leveza diferente. Não é só a alegria de criar, mas a certeza de que a criatividade é um tipo de sono desperto, uma forma de descansar a mente enquanto ela viaja. As musas riem e uma delas brinca. Cuidado, se pintar demais pode acabar acordando Zeus no meio da sua soneca. Você ri junto, porque a ideia de Zeus acordando bravo só porque você exagerou na tinta aérea é simplesmente impagável. De repente, o pincel na sua mão começa a brilhar e você percebe que o que criou não é apenas uma imagem, mas um portal, um convite para entrar nos sonhos que você pintou. Sem pensar duas vezes, você atravessa o portal e se vê em uma nova paisagem, onde o céu é um quadro em constante mudança e as estrelas são pinceladas de luz que dançam em harmonia. Você percebe que cada sonho criado aqui pode se tornar realidade, desde que se mantenha vivo no seu coração e na sua mente. A melodia das musas ainda ecoa atrás de você, um lembrete suave de que a inspiração é um dom, um descanso para a alma inquieta. E enquanto caminha por esse mundo pintado, você entende que dormir no Olimpo não é apenas repousar o corpo, mas permitir que o espírito crie, sonhe e renasça a cada instante. Você sorrir, sabendo que sua jornada está longe de acabar e que cada passo será uma nova descoberta. E aí, preparado para continuar essa aventura? Você deixa o mundo pintado das musas para trás, sentindo que cada cor e cada nota daquela melodia criativa ainda vibram em seu peito. O caminho à sua frente se estreita e se transforma em uma ponte suspensa sobre um rio de névoa prateada que se estende até o horizonte infinito. O silêncio ao seu redor é profundo, e o único som que acompanha seus passos é o suave estalar da madeira sob seus pés. À medida que avança, você percebe que essa ponte não é apenas um caminho físico, mas uma passagem simbólica para o domínio do tempo e da memória, o famoso Salão das Recordações. Dizem que ali, no coração do Olimpo, repousam as memórias dos deuses e dos mortais, entrelaçadas em um mosaico que desafia a linearidade do tempo. Você sente um arrepio gostoso, aquele tipo de emoção que mistura curiosidade e respeito, porque sabe que está prestes a encarar a própria essência do passado e do futuro. A ponte parece respirar com você, acompanhando seu ritmo, como se o próprio Olimpo estivesse consciente da importância daquele momento. No salão, as paredes são feitas de cristal reluzente, refletindo cenas do passado, presentes e possíveis futuros. Você vê flashes de batalhas lendárias, festas regadas a néctar e ambrosia, encontros secretos entre deuses e mortais, e até pequenas brigas, porque, mesmo no Olimpo, ninguém escapa daquelas discussões típicas de família. Historiadores ainda debatem se o Salão das Recordações era apenas uma alegoria para o poder da memória ou se representava um lugar real nas tradições antigas. O que não se discute é a importância da memória para a identidade, para o entendimento do que somos e do que podemos vir a ser. Uma curiosidade excêntrica é que, segundo alguns mitos, Zeus tinha uma memória tão poderosa que nunca esquecia nada, exceto o aniversário de Hera, o que, convenhamos, não é muito para um deus que controla trovões. Isso o colocava em apuros dignos de sitcom celestial. Você caminha entre os reflexos, sentindo a força das lembranças que passam como ondas suaves, levando e trazendo emoções antigas.
É uma experiência quase meditativa, onde passado e presente se fundem e onde o tempo parece perder sua rigidez habitual. À sua frente, uma imagem especial chama sua atenção. Um momento em que Hades, o deus do submundo, aparece não como o sombrio e implacável que todos imaginam, mas como um irmão preocupado, tentando convencer Zeus e Poseidon a compartilharem mais o poder para manter a harmonia entre os mundos. Você se surpreende com essa faceta humana dos deuses, uma lembrança de que até eles carregam dúvidas e conflitos. E é nesse instante que você entende. O sono no Olimpo não é um simples repouso, mas uma viagem através do tempo, das emoções e das relações que moldam o universo. Você sente que aquela ponte, aquele salão, representam o equilíbrio entre esquecer e lembrar, entre o descanso e a vigília. O galho dourado em seu pescoço pulsa com uma luz tênue, como se absorvesse a sabedoria do lugar, tornando-se um símbolo vivo da sua jornada. Enquanto você se prepara para seguir adiante, uma última cena surge no cristal. Um Deus sorrindo, olhando para você com um misto de desafio e acolhimento, como se dissesse que o melhor ainda está por vir. E você sabe que ele tem razão. Você avança além do salão das recordações, sentindo o ar ao seu redor ficar mais leve, quase etéreo. O sol do Olimpo começa a se pôr lentamente, tingindo o céu com tons de laranja, rosa e púrpura. Uma pintura viva que transforma tudo em uma paisagem surreal e serena. À sua frente ergue-se o Jardim dos Deuses, um lugar onde o tempo parece parar para que a paz possa florescer em cada canto. Flores de cores impossíveis se espalham em tapetes perfumados e árvores frondosas lançam sombras dançantes que parecem convidar você a descansar de verdade, desta vez de corpo e alma. Você caminha lentamente pelo jardim, sentindo sob os pés a grama macia, que parece feita de nuvens e, ao mesmo tempo, de uma textura real, como se o Olimpo quisesse que você nunca esquecesse que está ali, vivendo aquele momento único. Pássaros cantam melodias suaves, sem pressa, como se cada nota fosse um suspiro de serenidade. Você percebe que o tempo no Olimpo tem seu próprio ritmo, um compasso que desacelera para permitir que cada instante seja apreciado em sua totalidade. Historiadores ainda discutem se o Jardim dos Deuses representava um paraíso idealizado ou um espaço físico real dentro do mito, mas uma coisa é certa: ele é símbolo universal de descanso, regeneração e harmonia. Curiosamente, uma lenda pouco conhecida conta que, durante uma festa no Olimpo, Hera tentou cultivar uma flor que nunca murchasse para simbolizar a eternidade do amor divino. Infelizmente, a flor tinha um gosto tão ruim que nem mesmo os deuses quiseram prová-la. Imagine o constrangimento da rainha dos deuses. Pelo menos riram da situação. Você encontra um banco feito de mármore polido e se senta, sentindo o calor suave do entardecer em seu rosto. Respira profundamente, absorvendo o aroma doce das flores e o frescor do vento. Enquanto observa as nuvens que se transformam em formas fantásticas, um cavalo alado, uma coruja sábia, um escudo brilhante, você sente o sono chegando novamente. Mas desta vez é um sono diferente, um sono que não é apenas repouso, mas um convite para se unir à eternidade do Olimpo. Você fecha os olhos e permite que a paz invada cada fibra do seu ser. Sente o corpo relaxar completamente, como se o tempo, o espaço e o próprio Olimpo tivessem conspirado para criar um refúgio perfeito.
E enquanto você adormece nesse jardim sagrado, o galho dourado no seu pescoço emite um brilho suave, como uma promessa silenciosa de que, mesmo nos sonhos, você está protegido e acolhido. Aqui, no Olimpo, dormir é muito mais do que descansar. É uma experiência de renovação, um encontro com o divino dentro de você. Você sorri suavemente, já meio adormecido, e pensa: talvez os deuses não sejam tão diferentes de nós afinal. Eles também precisam fechar os olhos, deixar o mundo esperar um pouco e se perder na magia do sono. Com essa sensação quente e serena, você se entrega ao repouso profundo, pronto para sonhar com estrelas, tempestades e rios de luz. Agora apague as luzes e deixe essa calma te guiar para um sono tranquilo e renovador. Agora que sua jornada pelo Olimpo chega ao fim, respire fundo. Sinta o peso do dia se dissolver lentamente, como a névoa que se levanta com os primeiros raios do sol. Deixe que a suavidade da noite envolva seu corpo e sua mente, embalando seus pensamentos em um abraço silencioso e protetor. Cada passo que você deu no Olimpo foi um passo em direção à paz, um convite para desacelerar, para ouvir o silêncio e para reconhecer a beleza do descanso. Imagine que o galho dourado, agora seguro em suas mãos ou pendurado em seu pescoço, é um lembrete constante dessa tranquilidade que pode carregar com você, mesmo depois de acordar. Permita-se flutuar entre o sono e o sonho, entre a vigília e o repouso, com a certeza de que está seguro, acolhido e amado, tanto aqui quanto em qualquer lugar que seus pensamentos e sentimentos te levem. A noite é sua aliada, o sono seu amigo e os deuses companheiros silenciosos que velam por você enquanto descansa. Que suas horas sejam calmas e que o amanhecer traga um novo brilho aos seus olhos e ao seu coração. Sinta essa paz crescendo, preenchendo cada espaço vazio, e quando estiver pronto, entregue-se sem medo à magia do sono, onde tudo é possível e nada precisa ser apressado. Você está seguro, você está em paz, e agora é hora de sonhar. Boa noite, bons sonhos!